O meu nome é Carlos Alves, sou solista da Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da Música. Esta normalmente é a sala em que vivo, a Sala Surgia, que é na Casa da Música, que é a sala de concertos da orquestra. E queria-lhes dizer uma coisa muito simples. Tenho 48 anos de idade, dos quais mais de 40 toquei e sonhei, inclusive, com a Vandoren. Por si só, penso que isto é mais que suficiente. Mas desenganem-se se acharem que eu experimentei a Vandoren e fiquei por aqui. Sou extremamente curioso e fiz questão de experimentar tudo. Houve um ano da minha vida que decidi fazer um género de licença sabática da Vandoren. Quis experimentar todas as boquilhas, todas as palhetas, de madeira, de plástico, tudo o que havia no mercado. Esse ano foi, salvo ver, em 2014, que foi abruptamente interrompido pelo solista da Ópera de Paris, num telefonema, é um telefonema muito engraçado, o Philippe Cupert, foi o meu professor em Paris, que me telefonou e disse-me: Carlos, como estás? Ao tempo que não falamos, que não estamos juntos, olha, temos aqui uma ótima oportunidade de tocar uma obra do grande compositor espanhol, Salvador Gonçalves Moreno, e estreá-la com a Banda Sinfónica de Madrid. Isto no concerto de gala do Congresso Mundial. Gostaria muito que aceitasses. Mas olha, é assim, o artista que vai pela buffet vai ser o Nicolas Balderroux. E nós os dois vamos pela Vandoren. Tudo bem por ti, tu tocas com Vandoren, sempre tocaste, e sou sempre tão bem. E eu, na altura, disse: mas desculpe, eu estou um bocado no meu ano sabático a experimentar, de certa maneira, outros materiais, procurando um som talvez mais escuro. E ele diz: eu sei perfeitamente o que é que queres. Acabou de sair, ou está para sair, uma boquilha nova, que é a BD5, que é maravilhosa, que é super fácil de arranjar palhetas, soa muitíssimo bem. Eu vou arranjar maneira de te fazer chegar. E pronto, não há problema nenhum, vais adorar e está tudo bem. E foi aí que eu conheci o Sr. José Nogueira, que rapidamente, através da Vandoren, me fez chegar a boquilha BD5. A primeira experiência que tive foi muito, muito interessante, porque foi aqui num ensaio na Sala 2, num intervalo, eu peguei para experimentar, e quando experimentei, vem a flautista Ana Maria Ribeiro, minha colega da orquestra, que me diz: o que é que fizeste? Soa tão bem! O que é? Fizeste alguma coisa diferente? E eu fiquei um pouco assustado, mas porquê? Costuma soar mal? Assim, não, soa bem, mas soa melhor, fizeste alguma coisa. E de repente entrou um maestro. E ao entrar um maestro, eu não tive tempo sequer de mudar o material, e ela própria dizia: deixa ficar, experimenta connosco, experimenta. E eu experimentei e senti-me muitíssimo bem à primeira, e gostei muito da BD5. Gostei tanto que na semana seguinte tinha a gravação dos quintetos de Mozart e Brahms, no disco Divine, que eu fiz em homenagem à Buffet Canampon, que é uma marca que também é muito uma carinha, e fiz, passado uma semana, gravei um disco, os quintetos de Mozart e Brahms, já com a BD5. Como isto é tudo muito circular na vida, a história é muito engraçada, porque eu chego a Madrid para fazer o concerto, e quando vou ao stand da Vandoren, onde está o querido Jean-Marie Paul, havia um cartaz enorme que dizia assim: na compra de 150 € de material de Vandoren, oferecemos o primeiro disco gravado com uma BD5. Portanto, o primeiro disco por um artista gravado com a BD5. Portanto, esta é a minha história, um pouquinho. Desde essa altura, passei sempre a tocar com a BD5 ininterruptamente. As palhetas que eu uso são a V12 3,5, que estão aqui, com a BD5, claramente é a melhor opção. Agora, como é que eu cheguei à BD4? Voltou a ser outra vez em Paris. Quando ganhei o prémio da música clássica da Lusofonia, do Instituto da Lusofonia da Sorbonne, estava em Paris e fui visitar a Vandoren, e quando cheguei, eles tinham os protótipos da BD7 e da BD4. Gostei imenso da BD7, mas como eu tenho um som já um pouquinho grandinho, a BD7 ainda aumenta mais. E nós temos de ter a preocupação do mais e do menos. Um pouco. Se temos um som mais escuro, naturalmente, a maneira de tocar, temos de procurar boquilhas mais claras. Se temos um som mais claro, devemos ter material que nos permita criar esse equilíbrio mais escuro.
E realmente a BD7 era mais com mais. A BD4 adorei. Achei uma boquilha maravilhosa quando experimentei na Van Doren. Por ironia do destino, foram os próprios amigos da Van Doren que me disseram: pá, já que amanhã vais escolher clarinete Sapofé, pá, o Henrique Barré quer tanto experimentar a BD4, importavas de ficar com o protótipo e levar lá, e assim fiz. Levei à buffet, tivemos a experimentar, juntamente com o Henrique Barré, tocando um para o outro, e ele no final disse assim: pá, fica já com ela, e ainda é melhor que a BD5, tocas melhor com ela, é mais segura, projeta melhor. Disse: pá, mas não pode ser, porque é um protótipo, vou ter amanhã levar lá. Sim, pá, pronto. E assim fiz. Honestamente, com muita pena minha, deixei o protótipo da BD4 na Van Doren, mas, mais uma vez, o Sr. José Nogueira, que é o nosso representante em Portugal da Van Doren, rapidamente nos fez chegar para nós adquirirmos a BD4. A BD4 é uma boquilha extremamente interessante. Como veem, eu toco numa sala extremamente ampla, para 1.300 pessoas, em que a projeção sonora é muito importante. A BD4 acrescenta a tudo aquilo que a BD5 já tinha, acrescenta melhor projeção. Melhor projeção, articulação mais rápida, melhor segurança técnica. Criando uma boa palheta, tem a vantagem de conseguir uma estabilidade ainda maior. Não só uma projeção, uma estabilidade, uma articulação talvez mais rápida, um pouquinho ainda, e manter este equilíbrio todo. Portanto, é realmente uma boquilha que me permite sonhar, me permite continuar com a minha carreira. É uma felicidade ter a Van Doren como companheira de caminho desde os 7 anos de idade. Eu nasci no Alentejo, no interior do país. Fui para Castelo Branco, para Lisboa, para o Porto, para a América, para todos os sítios mais alguns. A Van Doren é a minha grande companheira de uma vida inteira de luta, de sucesso, de sonho e bem-aja por me ajudar a tudo aquilo que eu tenho feito na minha atividade enquanto artista e enquanto profissional. Van Doren.